Oi, sou a Clarissa. Eu vou apresentar essa aula de detecção de viés de publicação. Então, alguns tópicos que a gente vai tratar hoje são, primeiro, começando, né, por uma definição do que é viés de publicação, o impacto que esse viés de publicação pode ter nas revisões sistemáticas e meta-análises, como visualizar o viés de publicação e alguns métodos de análise quantitativa de viés de publicação. Começando, então, pela definição mais livro-texto que a gente pode ter. Nesse livro, eles definem viés de publicação como o que acontece quando a pesquisa encontrada na literatura científica é sistematicamente não representativa da população de estudos realizados. O que isso quer dizer? A gente tem aqui uma comunidade científica trabalhando em uma determinada questão, uma determinada pergunta, e eles vão produzir vários estudos. Cada um desses estudos pode ter um destino diferente. Alguns deles podem só ser guardados, nunca ser concluídos, nunca serem publicados. Alguns podem ser publicados no formato de livros, de teses, de dissertações. Enfim, uma parte desses estudos pode chegar na literatura científica visível, acessível para o pesquisador que quer fazer uma revisão sistemática ou meta-análise dessa literatura. Se esse destino fosse completamente aleatório, a literatura que está visível, acessível para a pessoa que quer fazer uma revisão sistemática, ainda poderia ser representativa da população de estudos realizados nessa área. Mas se tem algumas características do estudo ou características do resultado que determinam, em parte ou totalmente, para onde esse estudo vai e o que torna o que se torna acessível e o que nunca alcança o público, fica guardado em gavetas, então a gente deve acabar tendo uma visão, mesmo buscando todos e conseguindo obter e incluir na sua meta-análise todos os artigos possíveis publicados, eles ainda não vão dar uma visão muito precisa da realidade dessa questão que você está querendo estudar. Coloquei aqui alguns exemplos de como isso pode acontecer e de como essa literatura visível e alcançável e acessível pode não ser representativa do total de estudos realizados. Nesse trabalho aqui, eles procuraram evidências de viés de publicação em um determinado campo, um determinado tipo de experimento bem específico aqui de amnésia dependente de reativação para memórias aversivas contextuais. Buscando no PubMed, eles encontraram 95 estudos, dos quais 94 tinham um resultado estatisticamente significativo. Então, eles entraram em contato com os autores dessa área, autores desses estudos que haviam sido publicados, perguntando se eles tinham, por acaso, algum resultado que não havia sido publicado. Nem todos os autores responderam, mas dos que responderam que sim, ainda menos da metade deles chegou a compartilhar os fatos. Desculpa. Dos autores que responderam que sim, menos da metade deles chegou a compartilhar os dados de fato. Desses que compartilharam os dados, desses dados que eles tiveram acesso, no fim, 80% eram resultados não estatisticamente significativos. Ainda que eles tenham conseguido acessar uma parte muito pequena do que eles descobriram que não estava acessível, boa parte deles eram resultados bastante diferentes dos resultados que estavam acessíveis na literatura. Em um outro caso, esse outro grupo buscou evidências de viés de publicação para a literatura de ensaios clínicos de antidepressivos. E no caso de ensaios clínicos, existe uma obrigação mais ou menos recente de que eles devem ser registrados em alguns órgãos antes do estudo ser conduzido. Isso torna mais fácil de identificar que um estudo aconteceu, mesmo que ele não tenha tido resultado publicado. Com uma busca nesse banco de dados, eles encontraram 105 resultados de ensaios clínicos com antidepressivos. 53 tinham sido considerados positivos e desses positivos, 52 tinham sido publicados como artigos, estavam acessíveis na literatura científica. Mas dos 52 estudos que tinham resultados negativos nesse banco de registro de ensaios clínicos, só 25 foram publicados. E mesmo assim, né, nesses 25 que foram publicados, 10 deles mudaram um pouco o desfecho
de forma que o artigo fazia parecer que o resultado era mais positivo do que originalmente planejado, do que o desfecho que era originalmente planejado como ou achado, o que deveria ser o achado principal desse trabalho. Então, aqui, depois dessas duas camadas de viés de publicação, já muda bastante a percepção da literatura, né? Uma coisa que era mais ou menos meio a meio de resultados positivos, você já começa a achar que a maior parte das coisas funciona bem e, enfim, tem uma visão enviesada da realidade. O que a gente pode fazer com isso, então? Bom, do ponto de vista de pesquisa primária, tem muitas coisas, mas acho que isso escapa um pouco do objetivo do curso, do objetivo da aula. Vamos focar no que a gente pode fazer quando se faz uma revisão sistemática ou uma meta-análise. Nossa forma de lidar com esse viés de publicação começa lá ao definir a estratégia de busca, como você vai buscar esses artigos que possam estar acessíveis, mas de uma forma mais difícil, não tão facilmente acessíveis, como você vai lidar com literatura cinzenta e tudo mais, vocês já devem ter visto isso em outra aula. Mas partindo agora do princípio de que a gente fez de tudo para conseguir todos os estudos disponíveis, a gente ainda consegue avaliar se existe algum indício de viés de publicação nessa literatura acessível e qual o potencial impacto desse enviesamento da literatura no efeito detectado pela meta-análise. Quer dizer, se a gente adicionasse, se a gente tivesse de fato acesso a todos os estudos realizados, será que as nossas conclusões da meta-análise iriam mudar? Então, para isso, eu vou falar um pouco sobre alguns métodos de detecção e avaliação de viés de publicações, entre eles funnel plots, regressão de Egger, trimming fill, o fail-safe-n e o teste de excesso de significância como um método mais recente e menos clássico, digamos assim. Começando pelo mais básico de todos, esses funnel plots, como eles são chamados. É um tipo de gráfico, na verdade, que tem esse nome, porque ele gera uma distribuição dos pontos de um formato mais ou menos de um funil invertido, se a literatura estiver não enviesada, digamos assim. É simplesmente um tipo de gráfico que tenta visualizar a relação entre o tamanho de efeito, geralmente apresentado aqui no eixo X, e um tamanho ou precisão do estudo, ou variação do estudo, representado no eixo Y. Pode ter várias medidas, aqui nesse caso está representado como o erro padrão, por exemplo. A ideia aqui é que os estudos menores e menos precisos vão ser mais variáveis em relação ao tamanho de efeito que eles vão encontrar, e estudos maiores devem ser mais consistentes e se concentrar em torno da sua estimativa meta-analítica. Num caso de que se a literatura estiver não enviesada, esses estudos menores e que vão ter uma variação maior no tamanho de efeito devem variar para os dois lados da média da estimativa meta-analítica, né? E não para um lado só. Se você tem algum tipo de enviesamento em que você prioriza um determinado tipo de estudo a ser publicado, enquanto outro tipo de estudo geralmente é engavetado e não está visível, esse funil fica assimétrico. Então, quer dizer, esses estudos menores que eram para estar dispostos de forma equilibrada em torno da estimativa meta-analítica ficam concentrados de um lado só. Essa, por ser uma ferramenta bastante visual e bastante subjetiva de ser avaliada, qualquer alteração nos eixos pode causar uma alteração grande na percepção da distribuição dessa simetria. Então, é importante considerar com bastante atenção, com bastante cuidado, o que você escolhe colocar em cada um dos eixos. Que tipo de tamanho de efeito você coloca, que medida de precisão você coloca no eixo Y. Aqui, como o nosso foco no Brisa como um todo, né, no curso, é da literatura pré-clínica, estou falando mais de efeitos de medidas quantitativas contínuas. Para outros tipos de efeitos, como desfechos binários, as considerações sobre as escolhas dos eixos são um pouco diferentes, mas não deve ser tão comum em artigos pré-clínicos. No nosso caso, então, o eixo X, como eu falei, geralmente vai representar o tamanho de efeito, e esse tamanho de efeito já deve ter sido determinado pela própria meta-análise, né? Qual tamanho de efeito você escolheu para sumarizar aquela literatura. E no eixo Y, geralmente se usa um erro padrão. Mas a combinação do erro padrão com medidas de tamanho de efeito padronizadas, como o REDS-D e o CORRENS-D,
gera uma distorção dos pontos nos gráficos, que pode sugerir a presença de viés de publicação quando ele não existe. Um trabalho que demonstrou isso é relativamente recente, mas ele já gera algumas recomendações que têm sido bastante divulgadas nessa área, né, de priorizar para visualização de viés de publicação para visualização de funnel plots, usar as diferenças absolutas ou normalizadas. Se for inevitável usar esses efeitos padronizados, como o RedG e o CoRedG, usar uma medida de 1 sobre a raiz do N, ao invés do erro padrão da média, no eixo Y. Bom, como interpretar, então, essa assimetria? É importante lembrar que podem existir outros motivos que causam assimetria nos funnel plots, que vão além do viés de publicação. Essa tabela desse livro coloca que alguns dos motivos, outros além do próprio viés de publicação e viés de seleção, algumas irregularidades nos dados, ou artefatos, ou simplesmente o acaso, fazer com que os estudos pequenos caiam sempre para o mesmo lado, mas podem ter diferenças reais nos dados e heterogeneidade real nos dados que vão influenciar, então, que estudos pequenos tenham de fato um tamanho de efeito específico diferente dos estudos grandes. Então, alguns autores propõem que essa assimetria não seja dos funnel plots não seja mais chamada de evidência de viés de publicação, mas sim como efeito de estudos pequenos, ou como eles definem aqui, uma tendência de que os efeitos detectados por estudos pequenos sejam diferentes daqueles detectados em estudos grandes. Seguindo além da análise mais subjetiva e visual da distribuição dos funnel plots, alguns métodos foram desenvolvidos para uma análise quantitativa, para quantificar essa assimetria, começando pela regressão de Egger. Ele é um teste baseado em uma regressão bastante simples, na ideia de que se você tem simetria, intercepto y vai ser 0 quando você plota o funnel plot de uma forma um pouco diferente pela regressão. E então, se existe assimetria, o ponto onde a linha da regressão cruza o eixo y deve ser mais ou menos uma estimativa, uma medida dessa assimetria. E assim você também consegue testar a hipótese nula de que não existe assimetria e que a literatura não é enviesada, que não existem esse efeito de estudos pequenos. Esse, porém, é um teste com um poder estatístico bastante limitado, então, mesmo que ele te dê um valor de P, é importante ter bastante cuidado na interpretação desses resultados. No geral, ele não é recomendado. No geral, ele não é recomendado para ser aplicado em meta-análises que tenham menos de 10 estudos, mas mesmo com mais de 10 estudos, o poder ainda vai ser bastante baixo. É importante ter bastante cuidado em como interpretar isso. Um outro método que busca analisar estatisticamente esses funnel plots se baseia na estimativa de quantos estudos estariam faltando na sua meta-análise. O princípio desse método aqui de Streaming View é cortar os pontos mais extremos do funnel plot, recalcular o tamanho de efeito com base nessa distribuição que se tornou simétrica quando você cortou os pontos, e então adicionar novamente alguns estudos cortados e que você supõe que estariam ausentes do outro lado, de forma que a distribuição vai permanecer simétrica e você consiga ter uma estimativa nova de como seria o tamanho de efeito, nesse caso de literatura simétrica. Vamos para um exemplo aqui, talvez fique um pouco mais concreto. Esse primeiro painel mostra o que seria a literatura, o cenário real, todos os estudos realizados, mas por motivos de viés de publicação, alguns desses pontos não chegam na literatura visível, e o que se obtém como uma meta-análise são essa distribuição de estudos mostrada aqui no painel do meio. O que o método de Streaming View vai fazer é cortar, então, esses pontos mais extremos, eles vão ver, tem uma simetria para o lado direito, e cortando quais são esses pontos mais extremos, a gente consegue chega numa distribuição simétrica e recalcula o tamanho de efeito dessa distribuição simétrica. E então,
adicionando pontos do outro lado, colocando esses que você cortou de volta, e adicionando como se fosse um espelho desses pontos para o outro lado do efeito, você mantém a distribuição simétrica em torno de uma estimativa que seria corrigida, digamos assim, pelo viés de publicação. Os autores desse método, né, inicialmente propuseram 3 métodos para estimar esse número de estudos ausentes, quantos você deve cortar de cada lado e adicionar do outro lado para balancear, digamos assim, para remover o efeito de viés de publicação nessa literatura, que são os métodos R0, L0 e Q0. Não vou entrar muito no detalhe dos cálculos aqui, só que eles se baseiam no ranqueamento, não quer dizer, aqui você vai ganhar um ranking como, da mesma forma que aqueles métodos não paramétricos de análise estatística se baseiam, né? Você tem um ranking, esse daqui, como o ponto mais extremo, vai ganhar o ranking 1, esse daqui o ranking 2, esse daqui o ranking 3, e por aí vai. E a partir desses rankings dos valores ou positivos ou dos valores negativos, você calcula essas medidas. A recomendação mais atual, mais recente, feita pelos próprios autores desse método, é que se use tanto o método R0 e o método L0. O método Q, eles acabaram meio que abandonando ao longo do tempo. Então, a proposta é que se foque nesses 2 métodos. Se as estimativas concordarem, ok, é fácil de interpretar. Senão, você pode interpretar como uma análise de sensibilidade. Nem todos os softwares de meta-análise vão ter todos esses métodos disponíveis, ou todas essas formas de calcular o Trim Field disponível. Mas, no geral, alguns artigos que já fizeram algumas análises de comparação entre esses métodos mostram que eles se comportam de forma bastante semelhante. Uma pequena preferência para o método R0 quando as meta-análises começam a ficar bastante grandes. Mas talvez não seja mais limitado pelos softwares que são usados do que uma escolha do pesquisador. Algumas limitações importantes de destacar nesses métodos. Como ele é baseado no funnel plot, ele, novamente, não vai conseguir distinguir o que é viés de publicação de outras formas, de outras causas, para assimetria na distribuição dos estudos, e principalmente se existe, então, heterogeneidade, se as análises de heterogeneidade detectaram heterogeneidade real na sua amostra, é necessário mais cautela ainda na interpretação dos resultados do treatment. Um outro método que é um pouco mais clássico, digamos assim, mais anterior a esses 2 que eu apresentei, e que vem caindo um pouco em desuso pela simplicidade, e é o método Fail-Safe-N, um dos primeiros métodos propostos. Ele tem muitas limitações, por isso ele vem caindo em desuso, mas ele é muito mais facilmente calculado, por isso ele era usado com bastante frequência a princípio. A ideia aqui é que você assume que se tiver viés de publicação, os estudos omitidos são aqueles com resultados não significativos, e que se a literatura, se a sua amostra estivesse completa com a literatura, com todos os estudos disponíveis, as conclusões da sua meta-análise seriam alteradas, de forma a uma meta-análise que resulta em um efeito estatisticamente significativo deixaria de ter esse efeito estatisticamente significativo. Então, o que esse método vai fazer é calcular quantos estudos seriam necessários para que a sua meta-análise deixe de ter um resultado estatisticamente significativo. E você interpreta esse valor. Se esse valor de fail-safe-n for muito grande em relação ao número de estudos que a sua meta-análise identificou que a sua busca, todo o seu processo de seleção e inclusão identificou, dificilmente existe você vai interpretar que dificilmente existe um viés de publicação, porque vai ser improvável que você conseguisse, que a literatura e que o campo como um todo conseguisse omitir um número tão grande assim de estudos. Já se o N for próximo ou até menor do que os estudos incluídos, quer dizer, já é mais plausível de que esses estudos existam, tenham sido feitos e só não tenham sido publicados. Alguns autores, ao longo do tempo, tentaram propor alguns critérios objetivos para tentar distinguir o que é esse grande o suficiente, que você não vai mais interpretar que ele é plausível, versus pequeno, próximo o suficiente, para você interpretar que ele é plausível, que exista viés de publicação. Um critério objetivo já proposto
é que o N deveria ser maior do que 10 mais 5 vezes o número de estudos incluídos nessa meta-análise. Mas isso também é um número talvez um pouco arbitrário, mas é a recomendação mais prevalente, talvez. Em contraste, um outro teste bem mais recente, proposto bem mais recentemente, né, é o teste de excesso de significância, que também é baseado nessa ideia de que os resultados não significativos são omitidos da literatura. Mas nesse caso, você calcula quantos resultados significativos seriam esperados com base no poder estatístico dos estudos incluídos. Quer dizer, qual é o poder que esses estudos têm para detectar esse tamanho de efeito obtido na meta-análise, quer dizer, que você imagina que seja o efeito real, e compara, então, se esse número de experimentos de resultados significativos é condizente com o número de resultados significativos observados nessa sua amostra de estudos que você conseguiu identificar através da sua meta-análise. Como esse cálculo depende do poder estatístico, por sua vez, depende do tamanho de efeito da meta-análise, se a literatura já está bastante enviesada, o próprio tamanho de efeito vai estar bastante enviesado e o teste vai ser pouco sensível para detectar o próprio viés de publicação. Com isso, os próprios autores dos métodos sugerem calcular esse número de resultados significativos esperados, considerando o poder não só para seu efeito meta-analítico obtido, mas também para os limites do intervalo de confiança desse efeito que você calculou com a sua meta-análise. Então, vamos acompanhar aqui um exemplo calculando todas essas formas de viés de publicação e como a gente pode interpretar. Então, esse daqui é um conjunto de dados que busca avaliar o efeito da estimulação cerebral profunda sobre habilidades motoras em pacientes com doença de Parkinson. A meta-análise identificou 24 estudos com uma heterogeneidade relativamente grande, que um I quadrado de 73%, mas uma estimativa bastante significativa, um efeito relativamente grande aqui em diferença absoluta entre os valores de menos 25, quase, né? Então, vamos fazer cada uma dessas análises para tentar identificar se existe viés de publicação nessa literatura, se a gente pode confiar de que essa estimativa pode ser condizente com um efeito real. Bom, o primeiro passo aqui, então, é montar o funnel plot, pegar aqueles estudos que estavam representados como forest plot, colocar eles no formato de funnel plot, seguindo já aquela recomendação de mostrar a diferença absoluta, não usar uma medida normalizada aqui no eixo X, para a gente poder usar a medida de erro padrão no eixo Y. Visualmente, a gente já começa a imaginar ou interpretar que não, os estudos parecem bastante simétricos, né? Não parece ter nenhuma assimetria visualmente nesse funnel plot. Quando a gente calcula, então, primeiro, a regressão de Egger, a gente encontra um P igual a 0,91. Seguindo pelo método Truman-Field, usando o método R0, ele não identifica que exista nenhum estudo ausente, então não existe, você pode interpretar que não existe evidência para o viés de publicação ou para o efeito de estudos pequenos, mas pelo método L0, ele identifica um estudo ausente. E o que mudaria a diferença média, o tamanho de efeito aqui, em muito, muito pouco, né? Então, se aqui a gente tinha uma estimativa original de 24,86, 87, corrigindo por esse um estudo ausente, a gente mudaria para 24,5, que também não parece ter um impacto muito grande. Então, talvez não tenha esse viés de publicação, ou se ele existir, ele é pequeno e não vai ter um impacto muito grande nessa literatura. Calculando o fail-safe N, ele diz que seriam necessários mais de 12 mil estudos para mudar as conclusões dessa meta-análise, para ela deixar de resultar num efeito significativo. Considerando que toda essa busca identificou 24 estudos, é bastante improvável que existam quase 13 mil estudos ausentes, engavetados por aí. Por fim, o teste de excesso de significância, calculando só pela estimativa meta-analítica, ele diz que seriam esperados 23,3
estudos positivos, né, estudos com resultados significativos, e foram observados exatamente 23 dos 24 estudos, 23 tinham resultado significativo. Então, também, o número de resultados observados está condizente com o número de resultados esperados, e todos os métodos, nesse caso, estão indicando na mesma direção de que não existe evidência de viés de propagação, ou pelo menos que não existe evidência de efeito de estudos pequenos. Lembrando que existe uma heterogeneidade importante nesses dados, então também esses resultados podem ser um pouco confundidos por isso. Mas a gente consegue pelo menos tirar uma conclusão com alguma confiança, somando todas essas evidências, né? E aqui estão todas as referências dos artigos e livros que eu coloquei ao longo da aula. E é isso.